Então galera, olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Balcão Pop. Meu nome é Gustavo Garcia, também conhecido como Sr. Balcão. Eu tô um pouco puto porque eu já gravei o vídeo todo, mas eu descobri que por algum motivo eu perdi a primeira parte do vídeo, então eu vou bem rápido porque eu já tô bastante cansado. Quando eu vou gravar eu tenho que desligar o ventilador, eu tenho que preparar um monte de merda aqui, então é um saco. Pô, apoia no Apoia-se, por favor. A vida tá difícil, galera. A vida não tá fácil. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é finalmente chegamos à nossa lista de 20 melhores filmes da década. Virou 20 porque eu fiz uma seleção de filmes e acabou que alguns filmes eu achei que seria bacana fazer alguns empates. Não empates porque eu acho que são do mesmo nível de qualidade, mas porque eu acho que são filmes difíceis de se falar de um sem necessariamente falar de outro. Por exemplo, se eu falasse de uma trilogia como Como Treinar o Seu Dragão, não necessariamente os 3 filmes são do mesmo nível, mas não faz sentido eu conseguir comentar um sem comentar o outro todos juntos, que eu espero que vocês não se importem. Como sempre, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e tudo mais, comentem sua lista. Como eu sempre falo, não compensa você só criticar minha lista, deixa a sua nos comentários, que faz muito mais sentido. É uma lista totalmente pessoal, totalmente minha. Como eu já fiz um vídeo todo sobre o meu filme favorito da década, que no caso é Swiss Army Man, ele tá fora da lista. É claro que muita coisa ficou de fora, então eu separei várias menções honrosas. Eu vou falar bem rapidamente, porque não adianta eu me aprofundar em nenhuma delas. Além de Swiss Army Man, obviamente, tem a Rede Social, o Amour, a Origem, Ela, Moonlight, a Rocketman, Ártico, que já tiveram vídeos no canal, Mad Max e John Wick, os filmes de ação mais importantes e legais da década, Antes da Meia-Noite, um ótimo fim da trilogia do Richard Linklater, Rango, Meia-Noite em Paris, o melhor filme do Woody Allen da década e talvez o último filme realmente foda do Woody Allen, Late Phases, meu filme favorito de lobisomem da década, inclusive em breve mais vídeos de lobisomem, Relatos Selvagens, filme argentino que eu adoro, o Whiplash, O Regresso, Paddington 2, um dos melhores filmes infantis que eu já vi na vida. O Que Fazemos nas Sombras, talvez a comédia mais engraçada da década. Na minha opinião, o melhor filme do Taika Waititi. Django Livre, ótimo filme do Tarantino. Your Name e Crianças Lobo, 2 ótimos animes. Eu queria ter colocado pelo menos um anime, mas acabaram ficando de fora. A Balada de Buster Scrooge, dos Irmãos Coen, da Netflix. Mother, do Darren Aronofsky, e Ilha do Medo, do Scorsese. Então todos filmes excelentes que merecem bastante atenção se você não conhece eles, ficam de menções honrosas aqui na minha lista. Também voltando a falar um pouco rapidamente sobre o Apoia-se, a partir de R$10 você ganha um desenho só pra você, então aí tá aparecendo na tela alguns desenhos para alguns apoiadores do canal. Já temos 4 apoiadores do canal, estamos quase alcançando R$100 mensais. Ajude o canal que a gente está precisando. Pode escolher vídeos quase que mensalmente, você pode escolher vídeos todo mês lá, top 10, filmes. Enfim galera, acho que é isso. Vamos logo começar o vídeo. Vamos começar com, em 14º lugar, Com Amor, Van Gogh. Sabe, em filmes como, por exemplo, 1917 ou Birdman, que tem um aparato técnico muito grandioso e uma pretensão visual muito grande, é fácil a gente gostar do filme mesmo sem avaliar ele muito criticamente, só pelos aspectos técnicos. E esse filme pode cair nesse vale, porque é um filme todo de animação feito com pinturas a óleo, então só pela experiência de você ver aquilo já é um filme fantástico. Então fica a pergunta se o filme é realmente muito bom ou se é só a parte estilística e visual que faz o filme se sobressair. Só que Com Amor, Van Gogh, na minha opinião, é um perfeito exemplo de filme que, mesmo se você tirasse toda a parte de pinturas a óleo, o filme ainda seria maravilhoso. Não é só a parte técnica desse filme que impressiona. Se você recontasse o mesmo filme com os mesmos enquadramentos, paletas de cores e tudo mais, com pessoas reais, em ambientes reais, ainda seria um filme visualmente belíssimo, mas acima de tudo, ele faz uma coisa fantástica, que é contar uma história original sobre um personagem histórico como Van Gogh, que já teve milhões de versões ao longo da história do cinema. Então um filme de 2017 conseguir fazer isso com a originalidade, sensibilidade
e aprofundamento que esse filme deu, temática do Van Gogh, ao amor pela arte, a depressão, além, é claro, das incríveis animações feitas com pintura a óleo, faz desse filme uma das animações mais incríveis da década, um dos experimentos mais satisfatórios da história do cinema e, acima de tudo, um excelente drama biográfico. Em 13º lugar, temos A Morte de Stalin. Eu não acho que A Morte de Stalin seja necessariamente a comédia mais engraçada da década, mas é sem dúvida a mais importante, a mais relevante, a mais corajosa, e é um tipo de comédia que eu não vejo sendo feito com tanta qualidade há muito tempo. O filme também tem atuações incríveis, entre elas do Michael Pollan, que era do Monty Python, que faz com que eu seja suspeito para falar desse filme. Mas, acima de tudo, é uma sátira política sobre o regime da União Soviética, com um humor extremamente sutil. É um humor construído em cima de situações que, por mais absurdas que sejam, são muito acuradas com a realidade do que acontecia na União Soviética na época. Enfim, é uma comédia brilhante, mas também bastante negra, que me lembra algumas das melhores comédias políticas de todos os tempos, como Doutor Fantástico, Banzé no Oeste e Cupido Não Tem Bandeira, do Billy Wilder. Enfim, talvez a comédia mais original, interessante e corajosa que a década produziu. Em 12º lugar, Anomalisa, o único filme do Charlie Kaufman na década que é, na minha opinião, o melhor roteirista de todos os tempos. O currículo do cara é um absurdo. E em Anomalisa, ele também dirigiu, o segundo filme que ele dirigiu, e trata-se de uma animação em stop motion. E como a maioria dos filmes do Kaufman, esse aborda depressão, relações humanas, insegurança, autodepreciação. Enfim, só que tudo isso levado ao universo da animação. É uma das animações visualmente e conceitualmente mais interessantes que eu já vi na vida. É um dos filmes mais humanos que eu já vi. Talvez seja o filme mais humano que o Kaufman já fez, o que não é dizer pouca coisa. No filme a gente acompanha essa história de um cara que ouve todas as vozes como se fossem a mesma voz, porque literalmente é o mesmo dublador fazendo todas as vozes, até que ele encontra uma garota, que é a Anomalisa, que tem uma voz diferente das outras, literalmente porque é dublada por outra pessoa. O conceito pode parecer meio simples ou filosoficamente óbvio demais, mas o filme vai muito além disso. Como eu falei, em termos de reflexão e contemplação, esse é um dos filmes mais profundos que eu já vi na minha vida inteira, não apenas na década, e é uma das animações mais incríveis também que eu já vi. Em 11º lugar, nós temos o primeiro empate da lista, que é entre Toy Story 3 e Divertidamente. Eu já abordei os filmes aqui na minha lista de melhores filmes da Pixar de todos os tempos, mas é interessante de notar como esses dois filmes exercem papéis diferentes na trajetória da Pixar. O Toy Story, lançado em 2010, foi quase como um fim de um ciclo. É um final perfeito para a trilogia, bem como uma grande carta de amor a tudo que a Pixar tinha feito até então. É um filme feito com muito carinho, você percebe o cuidado deles com cada cena para contar aquela história, como se fosse realmente a última história que eles iam contar com aqueles personagens. Enquanto isso, Divertidamente é o oposto disso. É um filme extremamente original, talvez um dos filmes mais originais da Pixar, e feito totalmente pensando numa nova geração, em novas possibilidades de animações na década de 2000. E Divertidamente também é, na minha opinião, um dos filmes que melhor retrata a década de 2010, porque a gente vê que a maioria dos filmes aqui que eu vou citar são filmes de época, né, como Amor Van Gogh, A Morte de Stalin. Então faltam filmes que de fato retratam a geração que a gente viveu em 2010, e Divertidamente faz isso com muita inteligência. É um excelente filme sobre depressão na juventude, que é algo que tem ficado cada vez mais comum na vida das pessoas. São filmes igualmente excelentes que marcaram a Pixar nessa década, merecem estar empatados em 11º lugar. Em 10º lugar, Hell or High Water, ou A Qualquer Custo, filme de 2016. Na década de 2010, acima de qualquer outra, a gente viu como a parte técnica dos filmes acabou superando a narrativa. Todo diretor quase que surgiu nos últimos anos tem que ter uma assinatura extremamente própria, ou são filmes computadorizados ou cheios de CGI, ou então filmes com ideias como a de 1917, que tem que ser todo filmado num único take. Toda essa onda de tecnicismo e ideias mirabolantes às vezes fazem a gente se desviar
do fato de que cinema, acima de tudo, é uma forma de contar histórias, e Qualquer Custo é um dos filmes que melhor conta uma história da década. É um filme sem muitos estilismos, sem muitas pirotecnias, é um filme simplesmente extremamente bem dirigido, que sabe dosar perfeitamente comédia com drama, suspense, ação, contemplação, etc, temática. É simplesmente um filme que equilibra tudo que ele está trabalhando com perfeição e conta uma história muito bem contada. Trata-se de um western moderno e é um dos melhores westerns que eu já vi na minha vida inteira. Esse filme não deve nada para grandes clássicos dos anos 50, 60, 70, 80 e talvez seja o melhor western desde Os Imperdoáveis, de 92, do Clint Eastwood. Enfim, é um dos filmes mais satisfatórios e com valor de entretenimento e uma história extremamente bem contada. Merece o 10º lugar na lista. Em 9º lugar, o único filme brasileiro da lista, Sinfonia da Necrópole. Eu sou fascinado por esse filme. Ele mistura tantos gêneros diferentes que o Brasil normalmente nem pensa em tocar, e ele faz tudo isso tão bem. Trata-se de um musical passado em São Paulo sobre um cara que trabalha num cemitério. Aí no meio disso você tem elementos de romance, elementos de comédia, elementos de drama. O filme é, acima de tudo, um excelente musical, cheio de músicas fantásticas. É um musical minimalista, extremamente original, pra mim de longe o melhor musical da década. E um dos melhores retratos da vida em São Paulo e na verdade na vida nas grandes metrópoles que eu vi em muito tempo. O filme também tem elementos de terror, que é a menor parte do filme, são os elementos de terror, mas ainda assim tem uma excelente cena envolvendo zumbis. É um filme muito carregado filosoficamente, mas sem ficar pretensioso. Ele simplesmente aborda temas como a vida, a morte, a passagem de tempo, as pessoas que passam pela nossa vida e vão embora. Todas as músicas desse filme são excelentes. Eu esqueci o nome da diretora, mas o filme é dirigido pela mesma diretora de As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem brasileiro lançado nessa década, que também é muito bom. Ela é a minha diretora favorita brasileira da atualidade, justamente porque ela trabalha com gêneros que ninguém parece ter o interesse em trabalhar, desde musicais até filmes de lobisomem, que são duas coisas que eu adoro. Enfim, não percam Sinfonia da Necrópole. Muito bem, agora em 8º lugar, aquela que eu considero a melhor animação da década, que é It's Such a Beautiful Day. E o filme simplesmente tenta contar a história de uma pessoa, do momento do nascimento dela até o momento da morte, e no processo se torna uma das experiências mais catárticas e transformadoras de vida que eu já vi em um filme. Esse filme é literalmente um tratado sobre a vida humana, uma análise da trajetória da vida de uma pessoa. É um dos filmes mais sensíveis e poéticos já feitos, provavelmente. O estilo da animação é extremamente subversivo, mas bastante agradável. É um dos poucos filmes que eu vejo e eu acredito que qualquer pessoa que assistir vai tirar algo pra si. E é um filme que pode mudar a vida das pessoas que assistem. É uma animação absolutamente fantástica, visualmente muito original e tematicamente arrebatadora. Enfim, It's Such a Beautiful Day merece o 8º lugar na lista. Em 7º lugar, Inside Llewyn Davis. Filme dos irmãos Coen, de 2013, se não me engano. Trata-se simplesmente de um dos melhores estudos de personagens que eu já vi na minha vida. É um dos filmes mais diferentes, dramáticos e pé no chão que os Coen já fizeram. É também um filme que analisa o surgimento da cena musical folk nos anos 60, de onde surgiu músicos como Bob Dylan, Joni Mitchell, entre outros. Então eu entendo que é um filme que vai ter muito mais apelo para quem é fã de folk, quem é fã de música tradicional americana e folk rock, do que pessoas que não gostam muito desse gênero, porque o filme tem muitas sequências de música e as músicas são todas tocadas inteiras. As participações pequenas do filme também são maravilhosas, tem o John Goodman, o Justin Timberlake, o Adam Driver faz um dos melhores papéis da carreira dele, se não o meu papel favorito dele depois do História de um Casamento. Enfim, Inside Llewyn Davis é um estudo de personagem e também uma análise sobre a cultura folk dos Estados Unidos nos anos 60. Enfim, em 7º lugar, Inside Llewyn Davis. Em 6º lugar, filme de 2010, Cisne Negro. O Darren Aronofsky, pra mim, foi o melhor diretor a surgir no final dos anos 90
e ali durante a década de 2000, mas é um diretor que produz muito pouco filme. Essa década ele só lançou 2 filmes, se não me engano, e Cisne Negro talvez seja a grande obra-prima dele. Pra mim compete talvez só com Requiem para um Sonho. Esse sim eu acredito que seja provavelmente o melhor estudo de personagem a ter surgido nessa década. E o mais interessante é que no caso é um personagem feminino. A personagem da Natalie Portman é uma das personagens mais fascinantes que eu já vi no cinema, e a atuação dela é uma das melhores atuações que eu já vi no cinema também. O filme trata de inúmeros temas, desde sexualidade até religião, passando pela obsessão artística. É um filme extremamente poético, que trata da dança com uma dramaticidade impressionante, visualmente cheio de cenas memoráveis. Enfim, é simplesmente um filme perfeito. Talvez um dos filmes mais complexos que o Darren Aronofsky já fez, um dos filmes mais complexos da década, mas é um filme que, apesar da complexidade dele, superficialmente é um filme extremamente agradável de se assistir. Enfim, em sexto lugar, Cisne Negro. Em quinto lugar, temos mais um empate, que no caso agora é os 2 filmes de Robert Eggers, que na minha opinião é o melhor diretor a ter surgido nessa década: A Bruxa, de 2015, e O Farol, de 2019. É interessante a gente perceber como o terror foi um gênero em alta nessa década. Teve um renascimento do gênero do terror. Inúmeros diretores surgiram fazendo basicamente isso, como o Ari Aster em Hereditário, Midsommar, o Jordan Peele em Us e Get Out, e enfim, mais uma porrada de outros. O que eles fizeram foi muito mais repaginar o que já havia sido feito no gênero para as sensibilidades de terror da atualidade. Então eles meio que modernizaram aquilo que já tinha sido feito, com as roupagens e temáticas e estilos que a geração atual consegue se conectar e apreciar melhor. Mas no meio disso a gente teve o Robert Eggers, que é um ponto fora da curva, porque o que ele fez não foi simplesmente atualizar o que já havia sido feito. Ele basicamente está criando um outro gênero de terror extremamente original e com temas e ideias que eu nunca vi antes sendo exploradas no terror, pelo menos não com a qualidade, genialidade e originalidade que o Robert Eggers está fazendo. Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu ainda ia ficar com A Bruxa, que eu acho que funciona muito melhor como um filme de terror, é um filme bem mais assustador. E também foi o filme que introduziu o mundo ao cinema do Eggers, mas O Farol também é excelente. São 2 filmes muito pautados no folclore americano, nas lendas folclóricas, a mitologia, crenças, superstições. Todo filme dele, ele parece pegar uma temática e ir até o fundo dela, para então produzir a obra definitiva daquele gênero. Em A Bruxa ele fez isso com a temática das bruxas durante o século XVII, a caça às bruxas, a superstição das pessoas naquela época. E em O Farol ele fez isso com lendas do mar, lendas marítimas, horror cósmico, enfim, todas essas coisas que a gente ama. São os meus 2 filmes de terror favoritos da década, e A Bruxa tá no meu top 10 filmes de terror da vida. Enfim, Robert Eggers é meu diretor favorito dessa década, e esses 2 filmes estão pau a pau, merecem o 5º lugar na lista. Em 4º lugar, eu já falei muito aqui no meu canal sobre cinebiografias de músicos, é um subgênero à parte que eu pessoalmente gosto muito, e essa década teve o que pra mim é a melhor cinebiografia de um músico moderno que eu vi na minha vida inteira, que é Love and Mercy, ou no Brasil, Beach Boys, a história de Brian Wilson, de 2015. Esse é um dos filmes da lista, assim como alguns outros aqui, que eu pretendo fazer um vídeo todo só sobre ele. Mas, resumidamente, o filme vai abordar a vida do Brian Wilson, que é um dos músicos mais revolucionários da música moderna, em 2 períodos diferentes da vida dele. Em um, ele tá compondo Pet Sounds, que é a maior obra-prima dos Beach Boys, da carreira dele, e uma das maiores obras-primas da música. E do outro a gente vê ele mais velho, sendo interpretado pelo John Cusack, sofrendo todos os abusos que o psiquiatra dele estava fazendo. No lado mais jovem dele, ele é interpretado pelo Paul Dano, que talvez seja a melhor interpretação que eu já vi da carreira do Paul Dano, o que não é dizer pouca coisa, é o meu ator favorito dos últimos anos. Trouxe uma estrutura completamente nova para a ideia de se fazer uma cinebiografia de músico. É um filme que, diferente de coisas como Bohemian Rhapsody, vai a fundo na ideia de se compor uma música. É um filme que para e analisa o que está acontecendo, e a gente vê de fato
o drama da vida desse artista, o que ele tá sofrendo durante a criação dele, que é uma criação extremamente conturbada. É também uma carta de amor à música do Brian Wilson. Enfim, Love Mercy é minha cinebiografia favorita da década, merece o 4º lugar na lista. Em 3º lugar, mais um empate. Agora temos aqui a minha trilogia favorita da década, que é Trilogia Planeta dos Macacos. Mais um grupo de filmes que merece um vídeo só sobre eles. São 3 filmes que eu considero absolutamente geniais. Eu gosto de um mais do que o outro, eu não consigo decidir qual dos 3. Talvez o terceiro seja o filme que eu acho que mais me tocou. Mas enfim, poucas vezes na história do cinema a gente viu um personagem ser tão bem explorado quanto o César foi aqui. Eu não vi uma exploração de personagem tão bem feita em 3 filmes desde Poderoso Chefão. Tem um foco no realismo muito grande, os filmes sempre vão por caminhos que você não espera que eles vão, a começar pelo filme A Origem, que foi um dos reboots mais aclamados da história do cinema provavelmente, e com razão, é um filme simplesmente excelente. Depois disso, com o segundo filme, eles foram para um caminho totalmente pautado em analisar a criação da cultura dos macacos. É um filme extremamente antropológico, pautado em como as civilizações começam a dar os primeiros passos. É uma trilogia que tem muito a dizer sobre a evolução humana e sobre a nossa existência enquanto sociedade e civilização. E chegamos então no 3º filme, que fecha muito bem a trilogia e vai de cabeça na ideia de guerra, criando quase que uma analogia ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial, dessa vez com humanos versus macacos. Eu sou absolutamente apaixonado por esses 3 filmes, eu acho uma trilogia absolutamente perfeita. Tem bastante entretenimento, ao mesmo tempo que são filmes que você nunca esperaria que fossem feitos com toda a grana que estava envolvida, com todo o aparato tecnológico. São filmes extremamente anticomerciais no que se diz respeito à contemplação, a forma como a ação é utilizada. São filmes extremamente originais dentro de uma temática que é do Planeta dos Macacos, que já tinha sido explorada em tantas séries, desenhos, filmes, livros e HQs antes. Enfim, eu adoro essa trilogia. Os 3 filmes merecem estar aqui em 3º lugar na lista. Chegamos enfim aos 2 primeiros lugares da lista, a começar pelo nosso 2º lugar, Grande Hotel Budapeste. Wes Anderson é um dos diretores mais originais da história do cinema, e Grande Hotel Budapeste talvez seja a sua grande obra-prima. É difícil definir o cinema dele, então logo por consequência é difícil definir esse filme, mas simplesmente ele pega tudo aquilo que ele já tinha experimentado em outros projetos tão bons quanto, como principalmente The Royal Tenenbaums, no que diz respeito à narrativa e criação de personagem e de situações complicadas, e Fantástico Senhor Raposo, no que diz respeito a visual, experimentos com stop motion e tudo mais. E ele cria aqui em Grande Hotel Budapeste uma trama extremamente complexa que une inúmeros personagens. O elenco desse filme é extraordinário e faz o grande épico de Wes Anderson, e é um filme extremamente influente. A quantidade de filmes influenciadas especificamente por Grande Hotel Budapeste é algo que cada ano tem acontecido mais, tem se tornado mais evidente. É um filme que simplesmente pegou tudo aquilo que já era clássico no cinema do Wes Anderson e elevou a 5ª potência. Então é um filme mais caricato, mais violento, mais engraçado, mais colorido, mais visualmente impactante, perfeccionista. Enfim, é um filme fantástico, merece o 2º lugar na lista. Enfim, chegamos ao 1º lugar, e aqui vai ter uma pequena polêmica, talvez. Se é que tem polêmica, sabe, eu tenho, não sei, tem 20 inscritos que comentam nos meus vídeos, então eu acho que não vai ter polêmica. Eu quis fazer uma homenagem a Martin Scorsese. O Martin Scorsese não é só o maior cineasta vivo hoje em dia, como ele é uma das maiores lendas vivas hoje em dia. Só o fato do Scorsese estar vivo já é fantástico, da mesma forma que o Coppola tá vivo lá, sem fazer filmes, já faz muitos anos. Mas ele ainda tá produzindo filmes. Agora, se ele ainda estivesse vivo produzindo filmes mais ou menos, como o Spielberg, também seria incrível, sabe? Sempre que lança um novo filme do Spielberg, eu fico ansioso, porque por pior que seja, é o Spielberg fazendo um filme. Só que o Scorsese tá vivo hoje com, sei lá, quase 80 anos, fazendo filmes tão bons quanto os que ele fazia na década de 70. Sem nenhum tipo de exagero, é equivalente à ideia, tipo, se no mundo da música os Beatles nunca tivessem se separado e tivessem até hoje lançando discos do mesmo nível de
Abbey Road, Let It Be. Eu não tô de sacanagem. O cara é uma máquina, todos os filmes que ele lançou nessa década foram excepcionais, mas tem 3 filmes que eu acho que fazem coisas muito próximas uns dos outros. Por isso, apesar de eu não achar os 3 do mesmo nível, eu decidi colocar os 3 aqui em primeiro lugar, porque são 3 filmes que, na minha opinião, são cartas de despedida do cinema do Scorsese. Querendo ou não, ele já tá bem velhinho. O novo filme dele já tá em produção, que eu acredito que talvez seja o único filme dele na próxima década. E eu espero que ele leve todos os Oscars possível, porque esse cara merece mais reconhecimento em vida do que ele tem. Quando aplaudiram ele no Oscar, foi o momento mais belo do Oscar, porque todo mundo que tá ali naquela sala do Oscar deve alguma coisa ao Scorsese, seja diretamente ou seja indiretamente. Lobo de Wall Street. Se eu tivesse que escolher um dos 3, provavelmente seria esse. E até hoje, talvez o filme mais divertido que o Scorsese já fez. E basicamente o que a gente tem que entender desse filme é que o Scorsese é talvez o cineasta mais copiado de todos os tempos. Só que com esse filme, ele foi lá e fez justamente aquilo que os outros diretores tentam fazer, que é copiar o estilo dele. Ele fez o filme mais exagerado em termos de estilos scorsesianos, por assim dizer, da carreira inteira dele. Então Lobo de Wall Street é quase que a quintessência do cinema do Scorsese em termos de estilo. Eu aposto que todos os caras que estavam há anos tentando copiar um filme do Scorsese viram esse filme e sentiram vergonha, porque esse filme pega os maneirismos do Scorsese, ampliam eles muito mais, só que mantém uma coerência fantástica. É um filme extremamente engraçado, extremamente divertido. Anos depois, em 2016, ele lançou Silêncio, que é o filme que faz exatamente o contrário de Lobo de Wall Street. Silêncio é o filme menos scorsesiano que ele fez em muitos anos, e é um filme extremamente íntimo, pessoal, provavelmente o filme mais pessoal que ele já fez na carreira dele. Ele fez um filme extremamente dramático, pessoal, religioso, muito filosófico, com questões seríssimas a respeito de fé e morte, etc. E por último, é claro, O Irlandês, que está exatamente no meio termo entre os dois filmes. Por um lado, ele começa aparentando ser mais um filme do Scorsese sobre a máfia, só que aí ele pega essa temática e amplia ela para um caminho mais existencialista, íntimo, solitário e dramático, provando que o Scorsese, mesmo quando trabalhando os temas que ele já trabalhou antes, ainda tinha muita lenha para queimar e muita originalidade para trabalhar os filmes dele. Então você percebe que são 3 filmes que cumprem papéis completamente diferentes na carreira do Scorsese, mas igualmente relevantes. Eu queria colocar os 3 aqui em primeiro lugar para fazer essa homenagem ao Scorsese. Enfim, apesar de ser um pouco de trapaça, eu acho bastante justo. Tenham gostado do vídeo, eu não vou me alongar muito mais, tá muito calor aqui. Como sempre, se inscrevam, compartilhem e tudo mais. Em breve o próximo vídeo vai ser do Watchmen, e ainda esse mês tem um vídeo escolhido pelo Kawhi Benson, que eu quero que saia até dia 31. Enfim, muito obrigado como sempre pela atenção de todos. Não se esqueçam de acompanhar a gente no Instagram e tudo mais, onde quer que você acompanhe. Apoie a gente lá no Apoia-se. Enfim, galera, eu acho que é isso. Até a próxima. Valeu!